Bom, primeiro, enquanto eu vou agitando aqui, vamos ao aviso. Semana que vem, não haverá aula. A gente não vai ter nenhuma aula semana que vem. O motivo e a razão pelo qual não vai haver aula é por conta dessa conferência. Vocês estão vendo a página? Maravilha. Essa conferência é a conferência internacional, é uma das conferências mais importantes da América Latina de algoritmos, grafos e otimização. E ela vai ocorrer durante a próxima semana inteira. E eu estarei fazendo parte, tá? Eu tive trabalho aceito na conferência e tudo mais, então vou ter que estar presente. Então, durante a semana que vem, eu estarei inacessível por conta desta conferência. Logo, se vocês mandarem mensagem, e-mail, eu vou responder, mas provavelmente no final do dia. E eu não sei se essa conferência vai ser aberta ao público, porque na verdade ela é paga, tá? Aqui os valores dela. Atualmente está em torno de R$ 900 por pessoa, então acho que vocês podem fazer com tranquilidade, todo mundo tem isso na carteira, né? É... E como é que eu falo? Mas assim, vocês podem tentar na época vir aqui e tentar assistir a conferência caso tenham interesse. Certo? Não, obrigado, não estou mandando, nem pedindo, nem nada. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco da área de trabalho de pesquisa de combinatória, é uma recomendação. As conferências, as apresentações são em inglês, porque essa conferência é internacional, então quem não tiver prática com inglês, também é uma opção de possivelmente tentar um pouco o inglês. De novo, não estou garantindo que vocês vão conseguir entrar na conferência, porque a conferência é paga. Mas quando ela era presencial, certo? Muitas vezes eles faziam muito uma questão do como é que é o nome? Eu finjo que não tô te vendo e você finge que não tá participando. Você entrava na conferência, ninguém a priori ia botar a mão no seu peito se você se identificasse como estudante, óbvio, não é qualquer pessoa que entraria também, você se identifica como estudante, eles deixavam você entrar e aí também eles não te barravam de você assistir nada. Eles só pediam que você não fosse comer o coffee break, porque o coffee break era organizado para quem pagou. Que aí você ir lá só para lanchar é complicado, né? E os coffee break deles são bons, viu? Meu Deus. Tem de tudo, de docinho em algumas tinha vinho no coffee break. O pessoal ia assistir as palestras tudo dele. Bom, então eu estarei nessa conferência. Infelizmente é virtual, não vai ter coffee break. Quer dizer, vai ter o meu coffee break, uma caneca de café. Mas é por isso que eu não estarei disponível semana que vem, tá? É isso. Se alguém quiser me procurar, pode procurar, mas eu só vou demorar para responder no final do dia. As aulas, lembrei agora. As aulas de vocês estão sendo gravadas. Eu vou disponibilizá-las, mas eu ainda estou apanhando com o aprendizado do Google Scholar. E eles estão só me mandando as aulas no final do dia. Na verdade, algumas horas depois. Algumas vezes ele manda imediatamente. Algumas vezes ele está demorando um pouquinho. Não sei dizer qual algoritmo deles. Então, eu não consigo em tempo real receber e subir. Então, quando for amanhã, eu vou tirar o período da manhã para subir essas aulas para algum lugar. Eu não sei aonde eu vou subi-las. Provavelmente no YouTube. Uma vez que eu suba essas aulas, eu vou divulgar elas para quem quiser assistir. Os slides também serão divulgados, tá bom? Eu provavelmente vou colocar eles no próprio Siga, ou no Google Scholar, ou no Solar. Eu vou talvez colocar nos três e vou tentar ver qual dos três eu consigo trabalhar melhor. Para vocês que estão na ponta de lá do jogo, alunos, queridas pessoas, para vocês é melhor trabalhar com Google Scholar, Solar ou Siga?
Ok. Majoritariamente nós temos Google. Ninguém gosta do Solar e o Siga só serve para UFC. Então. Tá bom, então eu vou me dedicar a tentar identificar um pouco coisa, porque não adianta encontrar um negócio bom para mim e ruim para vocês, né? E meu objetivo é facilitar o acesso de vocês ao conhecimento, não complicar o máximo possível para que vocês desistam no meio do caminho. Então tá bom. Então eu vou tentar organizar no Google Escola, vou ver o que, é que eu posso fazer. Vou fazer o velho LPM, a ler a porra do manual, aprender a mexer melhor no Google Escola. E aí eu volto na volta desse período fazendo tudo mais direitinho. Beleza? Show. Então vamos começar a aula de hoje. Tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento caso vocês não entendam alguma coisa, como de sempre, ou vocês podem tirar dúvidas no futuro por os canais que a gente já sempre falou. Susto. Tá, então vamos lá. Primeiro, vamos começar com um sistemazinho linear bonitinho. A gente já aprendeu na aula passada que esse sistema linear se chama sistema linear homogêneo. Por que ele é homogêneo? Porque todo esse lado direitinho aqui, bonitinho, onde não depende das variáveis, é zero, tá? Se eu tivesse o menos 3 aqui desse lado, ó, esse sistema linear seria homogêneo? Não. Por quê? Porque eu tenho um cara que não depende da variável e é diferente de zero. Você só trapaceou e jogou ele para cá. Que, na verdade, ele deveria estar do lado de cá. Tá bom? Então, ele é um sistema linear homogêneo, certo? Quando esse lado de cá é tudo zero. A gente aprendeu isso. Bom, olhando aqui para esse sistema linear homogêneo, ele tem solução? Ele não tem, ele é consistente ou ele não é consistente? Respondam. Mário Ribeiro, faço chamada? Não, faço não, Mário. Tá? Até porque eu posso tirar um print depois da lista de pessoas que estavam presentes lá, fazer a chamada. Mas eu não faço isso também não, viu, gente? Bom, o... Sim, perdi com o Mário que me desconectou. Então, assim, vocês acham que esse sistema linear ele tem soluções ou ele é consistente ou ele é inconsistente? Se ele é consistente, ele é limitado ou é ilimitado? Consistente e limitado. Ele é consistente, eu acredito que ele seja mesmo, mas eu não sei dizer se ele é limitado. Eu acredito que ele seja ilimitado. Por quê? Porque ele tem mais variáveis do que a equação. Então, se eu for colocar todas as variáveis aqui em xeque, eu não vou conseguir aquela nossa matriz identidade se eu usar o método da eliminação. Ah, perdão, eu tenho a mesma quantidade de variáveis de equações, eu confundi o sistema. Tá, então ele provavelmente ele é consistente, limitado. E ele tem uma solução que é bem simples, que é toma todo mundo igual a zero. Zero mais zero mais zero mais zero igual a zero. Certo? Legal, garoto. Tá certo mesmo. Eu que vi cinco variáveis aqui, não sei por quê. Bom, eu estava falando que se o sistema tiver mais variáveis do que equações, então a gente acontece o quê? O nosso sistema passa a ter mais soluções. Porque se eu só tivesse aqui 3 equações, certo? Ignore essa última. Quando eu fizesse o processo de eliminação gaussiana, eliminação de Gauss-Jordan, que a gente aprendeu na aula passada, a matriz identidade, ela no pior cenário, ela estaria somente composta nesses primeiros 3 caras. Então, essa última coluna não necessariamente se anula. Tá bom? Então, a gente vai ter mais variáveis livres. E esse teorema aqui fala exatamente isso. Ele fala que se um sistema homogêneo com N variáveis possuir sua matriz escalonada reduzida com R linhas não nulas, então o sistema possui N menos R variáveis livres. Certo?
Espera aí, gente, um minutinho que começar a chover, eu tenho que fechar a janela. Beleza. Deixa eu ver um negócio rapidinho. Isso. Beleza. Então, se eu resolver o sistema linear e no final obter aquela matriz escalonada, no qual a gente tem essa matriz escalonada reduzida, no qual eu vou ter um negócio assim, ó, 1, 0, 1, 1, e aí a última linha, por exemplo, tudo 0, se aqui tem 3 linhas, eu vou estar dizendo que eu tenho pelo menos uma variável livre, tá? Eu tenho que perguntar para vocês, vocês fizeram matemática discreta? Beleza, então vocês manjam do Paranauê desse negócio do que é teorema, do que é corolário, do que é lema, essas coisas, né? Bom, dá aquela engasgada, então eu vou resumir de forma prática. O teorema é uma afirmação que você tem sobre a estrutura que você está estudando. Por exemplo, a gente está afirmando que se o sistema é homogêneo, tá? E ele tem N variáveis, uma vez que eu obtenho a sua matriz reduzida, escalonada reduzida, se R' for não nula, então o sistema possui N menos R variáveis livres. Então eu posso imaginar que isso daqui é uma espécie de filtro, isso aqui é uma espécie de caixa preta, tá? Eu posso imaginar que isso aqui é uma espécie de caixa preta, no qual ele tem condições de entrada. Quais são as condições de entrada? O sistema tem que ser homogêneo, e a sua matriz escalonada reduzida tem que ser. E a sua matriz escalonada reduzida tem que ter R' não nulas. Então ele tem essas duas condições de entrada. Se você garantir que essas duas condições de entrada são verdades, então ele vai cuspir para você que o seu sistema tem N-R variáveis livres. Isso é o que significa um teorema, um lema, um corolário. É uma espécie de caixa preta que você tem condições de entrada e ele te retorna uma afirmação de saída. Tá? É uma forma grosseira de ver essas coisas. A diferença entre teorema, lema, corolário está na força, tá bom? Por exemplo, um corolário é uma consequência imediata do teorema. Por exemplo, teorema. Todo número escrito da forma 2 vezes x é par. Corolário, 4 é par. Porque o 4 é 2 vezes 2. Tá bom? E o lema, geralmente, é uma coisa intermediária. Ele não é uma coisa não tão forte quanto um teorema, mas ele também não é um bichão de 7 cabeças. Entendeu? Ele é uma coisa que, tipo... Ele é uma espécie de teorema fraco. Tá? E a conjectura, só para finalizar, a conjectura não é um teorema, tá, gente? Conjectura é uma coisa que você acha que é verdade. Conjectura, por exemplo, existem infinitos números primos que podem ser escritos dessa forma. Por exemplo, o 3 pode ser escrito dessa forma. O 3 ele é 2 ao quadrado menos 1. O 7 pode ser escrito dessa forma. O 7 é 2 ao cubo menos 1. Certo? O 7 pode ser escrito dessa forma, que é 2 ao cubo menos 1. Só que o 4, por exemplo, se eu fizer 2 à quarta menos 1, dá quanto? 15, que já não é primo. Então, nem todo número primo é dessa forma. Beleza, nem todo número dessa forma é primo. Mas será que existem infinitos números primos que podem ser escritos dessa forma? Não sei. A gente conjectura que existem infinitos números primos que podem ser escritos dessa forma. Tá? Esse problema está em aberto, ninguém sabe responder, ninguém sabe se essa afirmação é verdade ou falsa, e tem dinheiro em jogo. Se você provar, você ganha dinheiro. Então, chama-se, para quem tiver curiosidade de ler depois, esses números chamam-se números de Mersenne.
só conhecem 51, se eu não me engano, números primos que podem ser escritos dessa forma. E o maior número primo dessa forma encontrado até hoje tem, acho que é. Tem mais de milhões de dígitos aí. Eu não sei dizer qual é o número, não. Tá bom? Então, é só para explicar para vocês a diferença entre teorema, conjectura, lema e essas coisas. Bom, teorema. O teorema fala que se a gente tiver um sistema homogêneo, de novo, no qual a sua matriz escalada reduzida possui R linhas não nulas, então ele possui N menos R variáveis livres. Vocês lembram que as variáveis livres é o que a gente usa para dar nossa solução geral, que é uma solução parametrizada para o caso em que eu tenho pelo menos uma variável livre. Tá? Bom, isso a gente viu tudo na aula passada, esse teorema é só para confirmar que isso acontece de verdade. Bom, o próximo teorema é um sistema linear homogêneo com mais variáveis que equações tem uma infinidade de soluções. Certo? Foi o que a gente acabou de argumentar. A gente acabou de falar sobre isso. Chuva. Porque a gente acabou de argumentar isso. Bom, isso não é difícil de ver. Porque se eu faço, olha só, se eu faço pelo teorema 1, se eu tenho, por exemplo, isso aqui acontecendo, pelo teorema 1, se eu tenho isso aqui acontecendo, isso aqui tem quanto? Isso aqui tem 1, 2, 3, 4 equações originalmente, tá? Eu tenho 4 equações originalmente, e eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis. O teorema 1 fala para a gente o seguinte: como esse cara aqui deu na nossa escalonada reduzida, deu na nossa última linha escalonada reduzida, na forma escalonada reduzida, uma linha só de zero, gente, eu tô travando hoje pra caramba. Então, ele está dizendo para a gente, bom, eu tinha n variáveis, que n é igual a 4, e eu tinha três linhas não nulas, então R é igual a 3. Então ele fala que a gente tem pelo menos uma variável livre. Então essa nossa última variável, ela é a nossa variável livre. Então para alguma dessa equação, ele tem um coeficiente diferente de zero, tá bom? Então para a última equação, para a última coluna, alguma dessas equações ele tem um coeficiente diferente de zero. Por exemplo, aqui. Ele implica então que ele é uma variável livre. O teorema de baixo, ele fala que se eu tenho, por exemplo, essa situação, na qual, se eu ignorar essa última equação, eu tenho que esse sistema homogêneo, sempre importante que ele seja homogêneo, ele tem mais soluções, ele tem infinitas soluções. Nossa, ele tem mais variáveis que equações. Então, ele tem infinitas soluções. Deixa eu tô dando umas travadinhas hoje. Se eu falar alguma coisa que ficar confuso, vocês podem perguntar. Só não vou falar que ficou confuso desde que eu dei bom dia, tá? Que aí vocês me lascam também. Aí, bom, beleza. Bom, por que é importante que isso seja em cima de sistemas homogêneos? Certo? Porque nem sempre, se isso aqui não fosse homogêneo, nem sempre isso... já te respondo, Mário. Se esse sistema não fosse homogêneo, certo? Eu não conseguia nem sequer garantir que esse sistema seria consistente. Já no sistema homogêneo, eu consigo garantir que ele é consistente. Mas se o sistema não for homogêneo, eu não consigo garantir que ele é consistente. Tá bom? Essa é a grande diferença. Isso é por isso que a gente necessita dessa condição de homogeneidade. Exercício para vocês, tá? Encontrem um sistema linear não homogêneo que tenha mais variáveis que equações e ele seja inconsistente. Tá? Exercício. Vou botar sistema linear, tá? Sistema linear não homogêneo. Gênio
com mais variáveis que equações. Aí tá ficando horrível, beleza? Que equações que sejam inconsistentes. Bom, tá uma porcaria essa caneta hoje. Bom, então eu vou deixar isso como exercício para vocês, tá? Façam, porque eu posso cobrar isso na prova. E vocês têm tempo para fazer isso, tá bom? Bom, Mário, um sistema tem zero, uma ou uma infinidade de soluções. Um sistema ele é consistente para a gente ou inconsistente. Se o sistema é consistente, ele pode ter uma ou infinitas soluções. E se ele é inconsistente, ele não tem soluções. Tá bom? Então, a gente trata com essa classificação de consistente e inconsistente, porque às vezes a gente só quer saber se tem solução. Então eu falo que ele é consistente. Se eu digo que ele é inconsistente, é porque ele não tem solução nenhuma. Beleza? Tá? Eu vou divulgar os slides depois, e aí vocês podem copiar o exercício. Então vamos dar continuidade. Bom, pergunta: faz diferença a linha que escolhemos no processo para obter a matriz reduzida? Na aula passada também a gente respondeu isso, resolvendo esse exemplo, tá? E a gente chegou à conclusão de que não existe, tá? A matriz escalonada reduzida de uma matriz A é única, independente, certo? De quais ordens de qual ordenação no processo de eliminação de Gauss-Jordan eu fiz para obter a matriz reduzida. Detalhe, estou falando da matriz escalonada reduzida. A matriz escalonada, certo? Ela não é única. A matriz escalonada reduzida, ela é única. Tá bom? Não confundam. Não confundam, certo? Vamos continuar. Vamos resolver esse exemplo aqui, certo? Como é que a gente fazia para resolver ele antes? A gente começava com a matriz, vocês lembram? A gente pegava a matriz aumentada, só para vocês lembrarem. Eu vou usar o processo, eu vou começar com a eliminação gaussiana e depois eu vou fazer o processo de Gauss-Jordan, tá? Que ele começa com a eliminação gaussiana, depois ele volta resolvendo o problema. Então, 4, 7, 7, 6, 26. Aí eu peço também que vocês prestem atenção e me corrijam caso eu erre alguma conta, porque eu já estou dando umas travadas hoje, talvez eu errei alguma conta. Então eu vou primeiro trocar a última linha com a primeira. Então isso aqui dá 1, 1, 4, menos 6. Bom, vou repetir, vou fazer o seguinte agora, eu vou somar essa última linha com a do meio. Então, essa com essa dá 0, essa com essa dá 3, essa com essa dá 1, essa com essa dá 1. Daí eu tinha feito a troca, eu vou jogar essa daqui lá para baixo. Tá? Então dá 2, menos 1, menos 3 e 7. Bom, continuando o processo de eliminação gaussiana, eu tenho que zerar esse fator que está aqui. Então eu vou multiplicar essa linha por 2 e subtrair da de baixo. Bom, eu repito a primeira linha porque eu não vou mexer com ela. Eu repito a segunda linha porque agora eu não vou mexer com ela. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esse por 2, subtrair de baixo. 2 menos 2, 0. Menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 menos 8, menos 3 menos 8, menos 11. 7 menos 12, então dá 7 mais 12, dá 19. Errei? Dá 7 menos 12, dá 19. Beleza? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa segunda linha por 3. Então, 1, 1, 4, menos 6, 0, 1. 1 terço, 1 terço. Bom, agora eu vou pegar essa linha e vou somar embaixo para zerar exatamente esse jovem rapaz, que é o rapaz da eliminação, o processo de eliminação gaussiana. Então dá 0, 0,
esse mais esse dá menos 10, esse mais esse dá 20. Bom, daí eu vou dividir a última linha por menos 10. Daí eu vou dividir a última linha por menos 10. Então eu vou repetir a primeira linha. Vou repetir a segunda linha. Até agora, aparentemente, não errei, ninguém me corrigiu. Então, 1, isso aqui dá menos 2. Essa é a matriz escalonada, certo? Para quem lembra. Nesse momento, o processo de eliminação gaussiana acabou, tá? O que é que a gente vai fazer? Para continuar Gauss-Jordan, a gente faz o quê? A gente simplesmente sai agora fazendo o processo. Eu uso essa linha para eliminar esse cara de cima, eu uso essa linha para zerar os caras aqui de cima, para gerar a matriz escalonada reduzida. Mas computacionalmente falando, como é que a gente poderia fazer isso de uma forma mais eficiente? Computacionalmente falando, eu estou falando para vocês que isso aqui equivale ao seguinte sistema. X mais Y mais 4Z igual a menos 6. Essa de baixo significa Y mais Z sobre 3 é igual a 1/3. E essa de baixo significa que Z é igual a menos 2. Então, computacionalmente falando, ao invés de eu começar a refazer o escalonamento aqui, eu poderia simplesmente sair usando essa informação que eu já obtive para obter as informações das outras. Por exemplo, eu sei que Z é igual a menos 2. Ora, isso aqui, substituindo Z nessa equação, eu sei que Y é igual a 2/3 mais 1/3, 1. E aqui, substituindo o fato que eu sei que Y é 1 e Z é igual a 2, eu sei que X é igual a menos 6, menos 1, mais 8, que é igual a 1. Daí eu não precisei fazer o escalonamento, o segundo passo do processo de eliminação de Gauss-Jordan. Esse processo é muito comum e é chamado de retrosubstituição, tá? Geralmente, sistemas de computadores, quando o sistema linear é muito grande, eles utilizam essa técnica para resolver o sistema linear. Detalhe, tem um problema aqui, certo? E não é só nessa retrosubstituição. Existe um problema em usar computador. Qual é o problema de usar computador? Porque a gente não aprende a matéria e o professor odeia a gente. Não, não é isso. Tá? Nem um, nem o outro. Nem eu odeio vocês, nem vocês não aprendem a matéria. O ponto é, o computador não sabe armazenar 1/3. Quer dizer, 1/3, ele até consegue armazenar, não sei se perfeitamente, mas bem o suficiente. Mas, por exemplo, π, ele não sabe. Porque π é um número irracional. Tá? E ele é um número irracional, quer dizer o quê? Por exemplo, esse aqui, uma pessoa pode até conseguir imaginar assim, professor, mas 1/3 é 0,3333. Aí talvez tenha uma forma de armazenar que não me vem à mente agora, mas me veio esse sentimento. Porém, o π, ele não tem. Por quê? O π, ele não chega nunca em um momento em que você consegue adivinhar o próximo número. Certo? Porque todas as possíveis variações que você imaginar acontece dentro desse jovem rapaz. É isso que significa ser um número irracional. Tá bom? Bacana? Alguma dúvida? Tamo bem? Já foram dormir? Tá ok, professor, tá ok. Beleza. Aqui é meio estranho, assim, tipo, dar aula dessa forma, mas, bom, tô me acostumando. Beleza. Bom, então, o que é o elemento muito importante que a gente está utilizando? Tá. Qualquer coisa você assiste depois e você pode tirar a dúvida no privado.
Se você quiser tirar no grupo, claro. Qual é o elemento muito útil que a gente utiliza? Ah, tá, Mário. Eu respondi sua pergunta sim, Mário. A sua pergunta foi o sistema linear. Eu falei que a gente divide os sistemas, classifica os sistemas como consistentes e inconsistentes. Porque a gente inicialmente quer saber se dá para resolver ou se não dá para resolver. Porém, se ele for consistente, a gente fala que ele tem uma ou infinitas soluções. Tá? É uma classificação mais detalhada do que essa que você fez. Beleza? Bom, então qual é o elemento muito importante que a gente está usando o tempo todo aqui sem definir, mas porque vocês já conhecem? Matrizes. Então, pelo resto da aula de hoje, a gente vai rever uma penca de coisas sobre matrizes. Então, relaxem, respirem e se preparem para revisar matrizes. Bom, toda matriz nesse curso, exceto quando eu falar, elas vão ter entradas reais. Então, a gente não vai ter matriz com números complexos, tá bom? A grande maioria, na verdade, vai ser de números inteiros. Na verdade, reais mesmo. Acho que eu vou usar bastante fração. Tá. Mas não vai existir matriz aqui com número complexo, nem com outras classes de números que sim existem, tá? Bom, uma matriz de tamanho m por n é uma matriz que possui m linhas e n colunas. E geralmente nós vamos estar representando ela sempre dessa forma matricial. Existe uma outra representação que a gente vai usar bastante, que é simplesmente eu fazer assim, ó. A e J colchete. Certo? Com tamanho m por n. Isso aqui é a mesma coisa disso daqui. Tá? Isso aqui são iguais. Algumas vezes eu posso variar um pouquinho esse índice, mas se você para especificar onde o I e o J estão variando, mas se vocês verem isso daqui, eu estou representando essa matriz. Tá? Matrizes vão ser geralmente denotadas por letra maiúscula, tá? A, B, C e assim sucessivamente, enquanto seus elementos são denotados geralmente por letras minúsculas. Tá bom? Bom, continuando. Duas matrizes só são iguais se cada um do seu elemento for igual. For iguais elementos a elementos. Por exemplo, a matriz 2, 2, 2, 1, ela só é igual à matriz 2, 2, sei lá, CB, certo? Isso aqui só é verdade, tá? CB. Isso aqui só é verdade se somente se o C for igual a 2 e o B for igual a 1. Então, elas têm que ser, para ser iguais, elas têm que ser iguais elementos a elementos. Então, elas têm que ter o mesmo tamanho e serem iguais elemento a elemento. Nenhuma novidade, né? Bom, a matriz transposta de uma matriz é simplesmente uma matriz no qual você troca linha por coluna. Por exemplo, fixada essa matriz, a transposta dela, anota aqui, ó, índice variando. Tinha que ser primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, enésima coluna. Na transposta, a linha virou coluna. Ó. Primeira linha que era antes, primeira linha que era antes, primeira linha que era antes. Exemplo. Por exemplo, a matriz 2, 1, 3, 4, certo? A transposta dela é igual a 2, 1, 3, 4. Certo? E geralmente a gente sempre denota com esse Tzinho em cima. Esse Tzão, na verdade, em cima. Tá? Nenhuma novidade para vocês. Você já conhece esse jovem rapaz. Vamos dar continuidade. Se começar a ficar muito rápido, vocês falam também, tá? Bom, continuando. A matriz resultante, a matriz da soma, certo? Se eu somar duas matrizes, corresponde simplesmente a eu somar elementos a elementos. E, se não me falha a memória, não é agora. Por exemplo, a matriz de soma dessa matriz A mais essa matriz B
ela simplesmente significa eu somar elemento a elemento correspondente. Ó. A11 mais B11. A12 mais B12. Tá? Então, aqui a gente tem uma primeira informação importante. Qual é a primeira informação importante? Eu posso... Isso daqui faz sentido para vocês? Faz sentido eu somar essas duas matrizes? Não é para fazer, né? Porque elas têm tamanhos diferentes. Isso, não dá para fazer, porque elas têm tamanhos diferentes. Então, a soma não faz sentido, porque como é que eu vou somar elemento a elemento? Se aqui, por exemplo, eu tenho a segunda coluna, eu tenho a primeira linha, segunda coluna, e aqui não existe o termo primeira linha, segunda coluna. Então, não faz sentido. Então, para fazer a soma entre duas matrizes, se eu estou fazendo, automaticamente vocês já sabem que elas têm o mesmo tamanho. E a subtração? A subtração é muito diferente. É só você substituir o mais por menos. Tá? E aí você tem a mesma informação. Se eu estou subtraindo duas matrizes, certo? É porque elas têm o mesmo tamanho. Beleza? Bom, vamos continuar. E multiplicar. Sim, Eric. Uma matriz 1, 2, que foi o Eric que perguntou. 1, 2, não tem esse ponto foi um acidente. Matriz 1, 2, ela é diferente da matriz 1, 2, 0. Essa matriz aqui é uma matriz que tem 3 colunas e uma linha. E essa matriz aqui tem 2 colunas e uma linha. Elas são diferentes já pelo próprio tamanho. Para serem iguais, elas têm que ter o mesmo tamanho e ser igual elemento a elemento. Tá? Bom, se você for multiplicar uma constante vezes uma matriz, certo? A matriz resultante é simplesmente você pegar cada elemento da matriz e multiplicar por aquela mesma constante. Por exemplo, se eu fizer multiplicar 2 vezes a matriz identidade, a matriz resultante é 2002. Legal? Legal, né? Bom, é muito chato a gente ter que ficar escrevendo as matrizes sempre dessa forma. Sempre dessa forma. Então, uma forma de compactar a nossa definição é usar essa notação aqui. O que é que significa esse jovem aqui? Esse jovem rapaz aqui, ele representa o elemento que está na iésima linha e jésima coluna da matriz. Ou seja, ele é igual, naquela nossa notação anterior, ao A, I, meu Deus, ao A, I, J. Certo? É o elemento que está na iésima coluna, na iésima linha, jésima coluna. Professor, então não seria melhor só usar A e J, B e J minúsculo? Bom, seria se eu estivesse usando só uma matriz sempre. Mas se, por exemplo, a gente vai já ver a definição, tá? Se eu estou querendo olhar para o iésimo elemento da seguinte, iésima linha, jésima coluna da seguinte matriz. Quem é o cara que eu ia olhar? Certo? Então não existe uma versão minúscula disso aqui. A não ser que eu chamasse isso tudo aqui, sei lá, de X, e aí falasse que é o X e o minúsculo. Mas para não sair definindo coisas desnecessárias, eu estou dizendo que eu estou realizando essa operação inteira de matrizes e pegando na matriz resultante o elemento que está na posição na linha I e coluna J. Entenderam por que essa notação é útil? Bom, então, ela simplifica muito a nossa vida. Porque a soma, então, ela simplesmente diz que a soma das matrizes é somar termo a termo. É isso aqui que você está dizendo. Cada termo da matriz resultante é igual à soma dos termos respectivos de cada matriz. A subtração da matriz resultante é igual... a matriz resultante da subtração
é igual a subtrair os termos respectivos. E multiplicar por uma constante, a matriz, é simplesmente igual a você multiplicar cada elemento respectivo da matriz pela mesma constante. Bacana? Bom, e o produto da matriz? Se a soma é só somar, se a subtração é só subtrair, se multiplicar por uma constante, é só multiplicar cada elemento da matriz por uma constante. E o bendito produto? Será que faz sentido eu definir, então, o produto como sendo alguma coisa assim, sei lá? Que é o produto da matriz é o produto de cada elemento com ele mesmo? Ou com o elemento respectivo? Bom, isso aí daí é uma outra operação. E, infelizmente, eu esqueci da operação. Mas ele não é o produto de matrizes, tá bom? O produto de matrizes, ele sai do seguinte sentimento. Você vai já entender aqui o que é legal nele, ó. Vamos voltar. Por que a gente começou a estudar matrizes? Porque matrizes começou a aparecer muito em sistemas lineares. Não é verdade? Então, nossa, a matriz apareceu em todo sistema linear, então vamos ter esse negócio, que ele parece importante, não é verdade? Eu vou pegar um sistema linear aqui. É igual a 3, x menos y, sei lá. Bom, então esse aqui é o sistema linear que eu quero resolver. Aí a gente fazia o que no processo? A gente transformava esse cara na matriz aumentada. E aí, a partir daqui, a gente manipulava, mas o nosso grande objetivo mesmo. Tá cortando, ou Denilson? Ou tá chiando? Chiando. Tá. Vocês demoraram 1 hora de aula para reclamar do chiado, que dama. Então, eu vou tirar o microfone e colocar, peraí. Melhora? Ótimo. Se começar a fazer essas coisas, vocês avisam, gente, pelo amor de Deus. Minha voz já não é tão legal de ficar ouvindo por 2 horas. Ainda com chiado. Aí, meu filho, é o aluno querer sobreviver por resistência. Bom que vocês não dormem também. Bom, então vamos continuar. Tá tudo bem até agora? Todo mundo está acompanhando? Se alguém se perder, pode levantar a mão e falar, professor, faço ideia do que você está falando. Beleza. Então, a gente está tentando deduzir a intuição por trás do produto de matrizes. Então, olha assim. Essa última coluna da matriz, ela nos interessa? Não muito. Ela nos interessa no final, quando eu consigo obter que esse cara é a identidade. Não é verdade? Então, a gente pode pensar, de certa forma, em definir... Igual não. A gente pode pensar, de certa forma, em definir essa matriz pensando em 2 pedaços, na verdade. Na matriz 2, 1, 1 menos 1, e na matriz 3, 1. Professor, tem uma noção interessante. Então, de repente, o produto da matriz seria legal se esse lado de cá, por exemplo, 2, 1, 1 menos 1, vezes, certo? As nossas variáveis, ela fosse igual a 3, 1. Isso daqui me parece que eu estou interessado em transformar esse sistema, então, e representar ele por matrizes dessa forma. Professor, por que o senhor escolheu isso aqui coluna e não isso aqui como se fosse uma linha?
Bom, eu escolhi que isso aqui fosse uma coluna para manter o padrão, porque aqui é uma coluna. Aí por isso que eu botei uma coluna. Podia ter sido uma linha? Bom, talvez. Mas vamos colocar o padrão. Vamos botar uma coluna. Então a gente queria transformar essa matriz, descobrir um produto de matrizes, tal que quando eu resolver esse produto, eu vou obter de volta esse sistema. Mas o que é obter de volta esse sistema? Vamos escrever esse sistema numa forma de matrizes. Esse sistema ali em cima, ele está falando o seguinte: ele equivale a eu resolver isso daqui. Em outras palavras, ó, essa matriz aqui é igual a essa. Então eu gostaria que esse produto, a resultante desse produto de matrizes, fosse essa matriz. Então agora parece aceitável o produto de matrizes ser daquela forma. Qual é aquela forma que a gente conhece do ensino médio? Pega o primeiro elemento, multiplica por x, o primeiro elemento da linha, multiplica pelo primeiro elemento da coluna, mais o segundo elemento da linha, vezes o segundo elemento da coluna. 2x mais 1, mais y. Está aqui. O elemento de baixo é x menos y. E aí a gente obteve isso. Faz sentido para vocês? De onde vem mais ou menos a intuição do produto de matrizes? Bacana, né? O grande foco principal dessa história é que, tipo, o produto de matrizes veio de algum canto. E aí, certo? E aí, a definição formal é dessa forma. O produto de matrizes, isso daqui, nada mais é do que a gente acabou de falar. O produto de matrizes, ó, primeira coisa importante. Perdão. Primeira coisa importante. Para a gente fazer o produto daquela forma, tem que a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Caso contrário, ou vai sobrar elemento aqui, ou vai sobrar elemento aqui. Então não faz sentido. Então isso é uma exigência. Logo, para a gente fazer o produto de duas matrizes, a gente tem que ter que satisfazer essa condição, que a mesma quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Segunda coisa importante, a matriz resultante é qual? Ora, para cada linha dessa matriz, eu vou multiplicar com uma coluna daqui. Então, eu vou gerar aqui quantas colunas, ou quantas linhas? A quantidade de linhas dessa matriz. Ora, cada coluna dessa matriz vai ser multiplicada por todas as linhas dessa matriz. Então, quantas colunas essa matriz vai ter resultante? A quantidade de colunas dessa matriz, dessa segunda matriz. Então, a matriz resultante do produto, ela tem exatamente a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Esse somatório feio aqui, que parece muito feio, ele está fazendo exatamente aquela ideia, que é, você vai pegar a primeira matriz aqui, a segunda matriz aqui, certo? Essa aqui é a A, essa daqui é a B, e a gente vai obter a matriz P. Se eu quero saber quem é o cara que está nessa posição aqui, IJ, certo? Ele é exatamente quem? Eu vou pegar a iésima linha, certo? Dessa primeira matriz e a jésima coluna dessa segunda matriz. Aí ele faz esse cara vezes esse, mais esse cara vezes esse, mais esse cara vezes esse, e assim sucessivamente. Até quando? Até terminar todos os elementos que tem na linha, que é a mesma quantidade de todos os elementos que tem na coluna, que é T. Então é o primeiro cara vezes o primeiro cara de lá, o segundo cara vezes o segundo cara de lá, e assim sucessivamente. Esse é o jovem rapaz que aparece aqui. Tá bom? É importante que vocês entendam isso, porque esse somatório aqui ele vai aparecer inúmeras vezes na nossa vida. Inclusive todas as vezes que a gente fizer um produto de matrizes. Infelizmente. Claro. Qual parte você quer que eu repita?
Pronto. Eu acho que com um exemplo fica mais fácil. Vamos fazer aqui um elemento, uma matriz 1, 2, 3, lá. 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu vou colocar aqui a matriz lá. 1, que não importa quem é o elemento. Bom, vamos fazer aqui. Olha só. Quem é que está nessa primeira posição aqui da nossa matriz resultante? É a primeira linha dessa matriz, vezes a primeira coluna dessa matriz. Quem é que está na posição 1, 2 aqui? É a primeira linha dessa matriz, a segunda coluna dessa matriz. Quem é que está na posição 1, 3 da matriz resultante? É a primeira linha dessa matriz, vezes a terceira coluna dessa matriz. Quem é que está na posição 3, 2? Terceira linha, segunda coluna. É a terceira linha dessa matriz, vezes a segunda coluna dessa matriz. Certo? Então, a posição IJ dessa matriz, ele está dizendo que ela foi obtida ao eu multiplicar a iésima linha da primeira matriz vezes a jésima linha a jésima coluna da segunda matriz. Então, são essa linha e essa coluna que eu vou dar atenção agora. Beleza, e como é que é feito esse produto? Esse produto é assim, ó. O primeiro elemento dessa linha vezes o primeiro elemento dessa coluna, mais o segundo elemento dessa linha, mais vezes o segundo elemento dessa coluna, mais o terceiro elemento dessa linha, vezes o terceiro elemento dessa coluna. E aí eu continuo fazendo esse processo até acabar todos os elementos desta linha e desta coluna. Que são quantos? T. Então, o cara resultante daqui nada mais é do que esse somatório desse produto, que configura isso que eu acabei de falar. Entendeu? Ótimo. Bom, e vamos agora para o conceito. Não, por favor, sempre pergunte quando tiver dúvida. Gente, a gente não está numa conferência. Na conferência é assim. O cara começa a falar lá a conferência, ele tem 15 minutos para apresentar a conferência. Às vezes cada trabalho. E palestras plenárias, que são aquelas palestras bam, são 30 a 40 minutos. 45 no máximo. Tá? Então, em qualquer uma dessas, o tempo é muito curto para ele apresentar uma quantidade de conteúdo muito grande. Então, ele espera que as pessoas que estejam assistindo, elas acompanhem pelo nível a palestra dele, ou as que não acompanham porque não tem muito interesse naquela área de pesquisa. Então, não dá tempo para perguntar nada. Você está assistindo a palestra, o cara faz uma coisa, você se perde, o resto da palestra é completamente inútil para você. Aqui não é uma palestra, não é uma conferência. Então, eu não quero que vocês se percam. Então, toda vez que vocês não entenderem alguma coisa, sintam-se livres para perguntar. Eu vou repetir 1000 vezes, se for preciso. Tá? Bom, inclusive, a gente aprende mais como professor a partir do momento que a gente tem que reexplicar uma coisa do que quando a gente explica sem já da forma que a gente sabe, tá? Isso é muito legal. Bom, então, o que é uma submatriz? O que é uma submatriz? A gente vai definir uma submatriz de uma matriz fixa como sendo um pedacinho da matriz. Eu vou primeiro explicar e depois eu vou para essa notação confusa aqui. Tá? Então, uma submatriz é o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, uma submatriz eu vou pegar o primeiro elemento dela, da primeira linha, primeira coluna, segundo elemento da segunda linha, segunda coluna, terceira linha, primeira linha, terceira coluna, vou pegar esse cara e esse cara. Bom, então, esse cara aqui, certo? Ó, 1, 3, 7, 9, é uma submatriz dessa matriz. Porque ela é um pedaço dessa matriz. Eu também posso fazer submatrizes de forma diferente. Qual é a forma diferente? Eu poderia usar a submatriz da seguinte forma. Eu divido a matriz dessa forma, usando linhas. Eu falo, ó, a primeira submatriz
vai ser composto de todas as linhas que começam da primeira até essa linha que eu defini como a divisória, e da primeira coluna até essa linha que eu defini como a divisória. Aí você chama isso aqui da primeira submatriz. Eu vou chamar esse cara aqui como sendo a próxima submatriz, que é a partir dessa coluna, e respeitando as mesmas linhas que essa. E eu vou chamar essa aqui de outra, e essa aqui de outra. Então eu peguei uma matriz, dividi em 4 pedaços, e obtive 4 submatrizes. Tá? Essa submatriz tem que tamanho? Tem o mesmo tamanho da matriz original? Não. Da mesma forma que essa daqui não tem o mesmo tamanho dessa. Ela tem que tamanho? Bom, se aqui é a linha 10 e aqui é a coluna 15, então essa matriz aqui ela tem 10 linhas e 15 colunas. Mas aqui acontece algo muito interessante. Vou mostrar para vocês. Aqui acontece algo muito interessante. Se eu multiplicar, por exemplo, vamos pegar uma matriz 4 por 4 aqui, só para fazer o teste para vocês verem. Se eu pegar a matriz 2, 3, 4, 5, sei lá, não vai precisar da minha vida, 3, 3, 3, 3, 1, sei lá, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, eu vou deixar 0, 0, talvez não diga. Beleza? Então eu vou pegar essa matriz 4 por 4. Vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar ela por uma matriz com uma linha só. Essa matriz, que tem uma linha só, eu vou multiplicar ela como sendo a 1, 1, 1. Tá? Qual é a matriz resultante? A matriz resultante dessas duas multiplicações é a seguinte. 2 mais 1 mais 3. Negócio muito grande. 2 mais 1 mais 3. Isso é 5. 6. 2, 3 mais 1 mais 3. Isso é 7. Por que eu estou só somando? Porque é tudo multiplicado por 1. 4 mais 3 mais 1. 8. 5 mais 1 mais 3. 10. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir essa matriz. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ela bem aqui. Tá? Então eu dividi essa matriz. Quando eu for multiplicar essa matriz por essa matriz, eu posso fazer agora uma coisa interessante. Eu posso dizer, vou chamar essa matriz aqui de A, tá bom? Esse primeiro pedaço. E eu vou chamar essa matriz aqui de B. Eu posso então dizer, olha que legal. E aí é uma busca de notação, tá? Onde é que é 9? 4 mais 4, 8. 10. Na última coluna. Não, é 9, vai, é 9, eu errei. É 9. Perdão? É 9, obrigado. Então, assim, quando eu for reescrever esse produto de matriz, aí eu vou fazer uma busca de notação. Da mesma forma que eu representei as submatrizes aqui dentro incorporadas, ou seja, sem os colchetes, quando a gente for colocar de volta, eu posso determinar isso aqui como sendo o quê? Vamos chamar essa matriz aqui de R. De C. Certo? Essa matriz resultante, confiram se eu estou errado. Ela pode ser escrita como C vezes A e C vezes B. Olha que bacana. Se eu multiplicar C vezes A, eu vou obter essa matriz, 6, 7. Se eu multiplicar C vezes B, eu vou obter a matriz que só tem 8 e 9. Então, dividir a matriz, às vezes vai ser muito útil para a gente, para poder trabalhar com pedaços quando a matriz é muito grande. Tá bom? Se eu quisesse dividir aqui, teria um detalhe importante. Esse vetor teria que ser dividido também. Como? Proporcionalmente. Se eu vou usar, se essa primeira matriz tem duas linhas, duas linhas, para fazer sentido o produto, eu vou ter que também dividir essa matriz em dois pedaços, para que tenha duas colunas. Então, se isso aqui fosse C1 e isso daqui fosse C2,
A matriz resultante daqui é simplesmente eu pegar C1, multiplicar por esse pedaço, mais C2, multiplicar por esse pedaço. Enquanto que para esse outro lado é C1 vezes B1 e C2 vezes B2. Vocês conseguem entender assim, a potência de você poder dividir matrizes em pedaços menores? Facilita a nossa vida na hora de fazer os produtos, na hora de trabalhar com a matriz, porque agora, em vez de ter uma matriz gigante, a gente pode ter uma matriz menor para trabalhar, certo? Para quem está um pouquinho com dúvidas sobre essas transformações, eu sugiro que faça alguns exemplos depois, e aí vocês vão ver que na prática é a mesma coisa. O que eu estou falando aqui, para quem ainda não está entendendo, é, se eu chamar esses quatro caras aqui de A1, esses quatro caras aqui de B1, esses quatro caras aqui de A2, esses quatro caras aqui de baixo de B2, certo? A matriz resultante, ela é C1A1 mais C2A2, porque ela respeita o produto. E o segundo elemento é C1B1 mais C2B2. Certo? Quando eu resolver essa operação aqui, eu vou obter a matriz 6, 7. Quando eu resolver essa operação aqui, eu vou obter a matriz 8, 9. Tá bom? Então a gente vai fazer isso bastante, tá? Durante o curso. Não se preocupem. Vai ficar bem claro com o tempo. Então, vocês entenderam o que é uma submatriz? Uma submatriz é simplesmente um pedaço da matriz, uma vez que você fixa os índices e as colunas. Tá? Agora tem que ter cuidado. Por exemplo, eu posso pegar esse cara e esse cara como uma submatriz? Não. Por quê? Porque isso nem faz sentido ser uma matriz. Como é que você tem uma matriz que tem esse cara e esse cara como elemento? Vai ser uma matriz capenga assim, ó. 1, 3, 7. Não faz sentido, né? É por isso que a matriz tem que respeitar. Você escolhe um conjunto de linhas, você escolhe um conjunto de colunas, e a tua matriz, submatriz, ela é induzida como? É você pegando todos os elementos que estão naquelas nas interseções daquelas linhas e colunas. Beleza? Bacana. Vamos dar continuidade. Bom, e uma combinação linear? Vocês já aprenderam que combinação linear, e a gente já viu isso lá atrás, ele nada mais é do que você tem uma coleção de objetos, aqui alfa 1 até alfa R, e aí você faz uma simples combinação, multiplicando cada uma por um coeficiente, e para a gente também serão coeficientes reais, tá? Por que eu falei objetos? Porque pode ser qualquer coisa que você quiser, tipo bananas, pode ser frutas, pode não fazer sentido a soma, mas é uma combinação linear, tá? Me dei um segundinho que estou interfonando aqui. Ah, tá, já vai entender ali. Beleza. Em particular, ela se chama linear, por quê? Porque não tem nada assim ao quadrado, não tem, tipo, raiz quadrada, não tem seno, não tem cosseno, não tem tangente. Todos os objetos que aparecem, eles aparecem limpo, simples e puro. Tá bem? Então, isso é uma combinação linear. Se eu trocar esses objetos por matrizes, certo? Se eu trocar esses objetos por matrizes, então isso é uma combinação linear de matrizes. Tá bom? Então, se eu trocar esse cara por uma matriz A1, A2, A3, até esse cara CAR, eu chamo isso de combinação linear de matrizes. Tá? Bom, e o traço de uma matriz? Ela só é definida para matrizes quadradas. O que é o traço? O traço é uma medida da matriz. Uma vez que você tem uma matriz quadrada, o traço da matriz é simplesmente a soma. Cara que desenha bem esse professor, viu? Vou fazer um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o traço da matriz, certo? Que a gente define como TR, dessa matriz, ela é exatamente igual à soma dos elementos da diagonal principal da nossa matriz. Nesse caso, 1 mais 5 mais 9
que seria igual a 15. Ele vai aparecer algumas vezes, toda vez que aparecer, eu tentar dar uma lembrada para vocês, tá bom? Mas você já conhece esse rapaz também, ele não é novidade, né? Bom, e um vetor? Um vetor para gente, eu vou sempre representar ele com essa setinha em cima. No livro de vocês, eles representam vetores como negrito. Eu não gosto da representação negrita, porque como é que você faz a representação negrita no papel? Por exemplo, eu estou explicando para vocês aqui, eu vou desenhar um vetor. Eu vou dizer assim, x é um vetor. Gente, esse x está negrito, assim. Eu tenho que fazer alguma coisa assim? O negócio nem deixa fazer. Pronto, está negrito. Não faz sentido para mim. Então, assim, eu não gosto da representação negrita porque ela não é muito boa para dar aula. Então, eu uso a representação de seta. Tá? Então, isso para a gente é um vetor. No livro de vocês, um vetor ele fica negrito. Tá? Então, essa é a diferença para a gente, mas ambos significam vetores. Bom, um vetor é tipo linha se um vetor é dito linha se ele é uma matriz linha. V1 e V2 são coordenadas do vetor. Isso, Denilson, muito obrigado. A gente chama isso daqui de coordenadas do vetor, tá, gente? E a gente vai usar um pouco esse conceito de coordenadas aqui nessa disciplina, por enquanto. Mais na frente, quando for usar, eu defino melhor. Mas vocês já devem ter o hábito de outras disciplinas que esses rapazes são chamados de coordenadas. Bom, mas, obviamente, se eu estou dizendo que se a matriz é linha, então eu chamo de vetor linha. Se a matriz é coluna, eu chamo aquilo de vetor coluna. Tá? Em geral, eu vou estar sempre tentando deixar explícito qual vetor a gente está falando. Tá bom? Mas, quando eu não falar, grande maioria é vetores colunas, tá bom? Mas eu vou tentar sempre deixar explícito. Bom, voltando para aquela nossa representação matricial que a gente tinha anterior, que a gente introduziu antes, para não ter que escrever mais aquela forma geral, tá? Isso aqui é uma forma de representar uma matriz. Nós temos o seguinte. O vetor linha, dado uma matriz, a gente vai representar como RI, tá? Para quem não sabe, R vem de row, que significa linha em inglês, como sendo a iésima linha da nossa matriz, ou seja, o iésimo vetor linha da nossa matriz. E na próxima coisa, com isso, eu posso reescrever a nossa matriz. Lembra da forma de divisão que a gente viu quase agora? Eu posso escrever a nossa matriz como sendo simplesmente usando seus vetores linhas. Professor, mas eu posso fazer a mesma coisa com vetores colunas? Pode. E qual letra eu vou usar para o vetor coluna? A letra C. Column em inglês, certo? Para quem não manja de inglês, é bom que já vá aprendendo duas palavrinhas novas. Então, assim, eu defino CI como sendo a iésima coluna da nossa matriz. E aí, da mesma forma que eu fiz com linha, eu posso escrever agora a nossa matriz usando somente os seus vetores colunas. Tá bom? Um exemplo aqui que eu posso dar para vocês é o seguinte. Se eu tiver 2, 1, 3, 4, quais são os vetores linhas? Vamos lá. R1, tá? Ele é igual a 2, 1. R2, ele é igual a 3, 4. Beleza? Então, essa matriz aqui, que eu vou chamar de A, ela é exatamente igual a quem? R1, R2. Da mesma forma, eu posso fazer a matriz coluna. Tá? E qual vai ser a grande utilidade disso daqui para a gente? Muito simples. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou multiplicar a matriz A pela matriz B. Certo? Eu vou multiplicar a matriz A pela matriz B. Quem é a matriz A pela matriz B? Quem é o iésimo, o elemento está na iésima coluna, linha, jésima coluna?
é o vetor de A, e aí aqui a gente precisa de uma notação, que vai ser A, eu vou escrever assim. O vetor que está na iésima linha de A, vezes o vetor que está na jésima coluna de B. A gente coloca entre parênteses ou como índice quando a gente tiver dúvida, quando tiver mais de uma matriz sendo trabalhada. Entendeu? Uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Olha só. Olha que bacana que eu vou fazer agora. Ó. Outra coisa que a gente pode fazer é multiplicar A vezes B. Só que eu vou escrever agora, tá? O B usando a notação de vetores coluna. Então fica A vezes. Vou escrever C1B C2B e assim sucessivamente, até o CNB. Certo? O que é que acontece quando eu multiplico essa matriz A por essa matriz? Eu posso fazer a multiplicação de A por cada vetor desse? Posso. Por quê? Porque a quantidade de colunas do vetor A é igual à quantidade de linhas de cada um desses vetores. Então eu não preciso fazer aquela divisão anterior, vocês lembram? Então esse produto é exatamente quem? A vezes C1B, A vezes C2B, e assim sucessivamente até A vezes CNB. Certo? Então, eu posso fazer esse processo de distribuição. Por exemplo, se eu souber que esse vetor, o último vetor coluna, ele é composto de zeros, eu já sei que esse produto aqui é igual a zero. Eu não preciso fazer mais nada. E esse produto aqui equivale ao quê? Esse produto equivale à última coluna da matriz resultante. Então, se eu sei que esse vetor é igual a zero, isso está falando para a gente que obrigatoriamente toda a última coluna da nossa matriz resultante ela é zero. Entenderam? É por isso que essa partição é muito bacana. A gente pode usar ela de diversas formas. Bom, vamos voltar ao sistema lineares. A gente já sabe que a gente pode representar o sistema linear dessa forma, onde A é uma matriz, e nesse caso particular, B é uma matriz, B minúsculo, que eu vou usar para esse caso, é um vetor coluna, certo? Bom, então, de outra forma, eles estão representando esse produto simples, que foi a mesma coisa que a gente usou para deduzir o produto, certo? Bom, e agora? Agora, o resultante do produto é essa. Mas olha só, isso aqui é uma soma, certo? Estou apontando o dedo para o slide. Isso daqui é uma soma. Vocês lembram de alguma coisa com a soma? A soma de a soma dos elementos, a soma de duas matrizes é a soma dos seus elementos individualmente. Então, cara, eu posso simplesmente sair somando o quê? Isso aqui é um vetor coluna. Eu posso fazer isso aqui como uma soma de n vetores colunas. Qual? Os respectivos AX1, os respectivos AX2, os respectivos AX3, até os respectivos AXN. E aí, a gente obtém exatamente essa elegância, que é cada vetor. Eu posso reescrever, onde esse cara agora é vetor linha, eu posso reescrever esse sistema linear como sendo o somatório dos vetores colunas da primeira matriz vezes a sua variável igual à nossa vetor coluna. Bacana? Bacana. Vamos dar continuidade. Tá todo mundo bem até agora? Acho que eu não fiz nada assim de outro mundo, assim. Só definições e alguns joguinhos de remanipulação. Beleza. Então vamos continuar. Bom, vamos agora para operações das matrizes, outras operações. Operações por escalar. Bom, se eu fixar duas matrizes, se eu multiplicar elas por um escalar, por dois escalares, não importa a ordem. Por exemplo, isso daqui fala o quê?
Se eu pegar fizer o primeiro produto, eu estou dizendo que A e J. Já tem uma blusa tão grande desse slide, está ficando assim agora, travando. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar que esses dois caras são iguais, certo? Mas olha só, alfa, a resultante. Vamos lá para o Open Board? Eu acho melhor. Vocês estão vendo o Open Board? Ótimo. Eu vou mostrar que aquela primeira equação, que é essa daqui, ela é verdadeira, tá bom? Como é que eu mostro? Eu mostro que a resultante dessa operação é igual à resultante dessa operação. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos comparar elemento a elemento. Como é que eu comparo elemento a elemento? A gente faz alfa vezes beta vezes A, certo? E J. Quem é o iésimo elemento da jésima coluna dessa matriz? Ora, isso daqui é igual a quem? A alfa, porque por definição, eu multiplicar essa matriz por essa constante equivale a eu multiplicar elemento a elemento dessa matriz por essa constante. Então, isso aqui equivale a eu multiplicar beta vezes A e J, que é o elemento está na iésima linha, jésima coluna, dessa matriz resultante interna. Mas, de novo, por definição, certo? Por definição, multiplicar esse cara por essa matriz significa multiplicar os elementos dessa matriz, elemento a elemento, por beta. Então, isso é igual a alfa vezes beta vezes A e J. Beleza? Mas agora a chegada lá? Certo. Mas agora, a gente sabe o quê? A gente sabe que alfa vezes beta é um número. Que número? Sei lá. Teta. Certo? Não, isso é vazio. Sei lá, gama. Então eu sei que o produto desses dois números é gama. Vezes A e J. Bom, mas olha só, eu estou multiplicando todos os elementos dessa matriz por gama. Isso daqui é exatamente igual a quem? Ao iésimo, o elemento está na iésima linha, jésima coluna, da matriz gama vezes A. Mas eu sei que gama é quem? Alfa vezes beta. Então isso aqui é alfa vezes beta vezes A. Então eu mostrei que o elemento na iésima linha, jésima coluna, dessa primeira matriz é igual ao elemento na iésima linha, jésima coluna, dessa segunda matriz, para toda a matriz. E elas têm o mesmo tamanho. Então, por elas terem o mesmo tamanho, elas são, consequentemente, iguais por definição. Certo? Então, é assim que a gente mostra que, de fato, essa afirmação é verdadeira. Eu aconselho como exercício vocês reescreverem isso. E provarem também essa próxima afirmação. E se eu estou fazendo produto de duas matrizes, a resultante eu estou multiplicando por uma constante, apontando o lápis, não. A resultante eu estou multiplicando por uma constante alfa, então eu posso tanto multiplicar a primeira matriz por alfa primeiro e depois realizar o produto, quanto eu posso multiplicar a segunda matriz por alfa e depois realizar o produto. Mostrem que essa afirmação é verdadeira. Exercício. Como é que você mostra? De novo, da mesma forma que eu fiz. Você tem que mostrar, primeiro, que as duas matrizes têm o mesmo tamanho. Então, essa matriz resultante tem o mesmo tamanho dessa matriz resultante, que tem o mesmo tamanho dessa matriz resultante. Tem porque você está fazendo produto, mas tem que argumentar. Depois, você tem que mostrar, certo? Que o elemento na iésima linha dessa matriz, jésima coluna dessa matriz, é igual ao elemento da iésima linha dessa matriz, jésima coluna dessa matriz, que é igual ao elemento da iésima linha dessa matriz, jésima coluna dessa matriz. Bacana? Então, tentem fazer isso. É só esse joguinho muito similar ao que eu fiz aqui. Tá? É importante para vocês entenderem bem o que está acontecendo. É aqui que você vai usar aquele somatório do produto.
Bom, outra coisa, a distributividade, que é muito legal. Se você multiplicar, se você estiver somando duas matrizes e multiplicando a resultante por uma constante, você pode distribuir a multiplicação da constante, do escalar, pelas duas matrizes. Então, alfa vezes A mais ou menos B é igual a alfa vezes A mais alfa vezes B. Certo? E a mesma coisa funciona para o outro lado, que é alfa mais ou menos beta vezes A, você pode distribuir o A e não tem problema. O A que é a matriz. Você pode distribuir a matriz que não tem problema. Bacana? Até agora. Parece muito você está trabalhando com os números reais normalmente, né? Pensa bem, se a matriz aqui fosse o número real, ele está dizendo que A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. A ordem dos fatores não alteram o produto. Certo? A mesma coisa aqui, similarmente, a distributividade. Então, parece que quando você junta a matriz com os escalares, ainda funciona como se fosse o conjunto dos números reais. Vamos continuar analisando para ver se isso é verdade. Se alfa, beta e gama forem números reais, então a gente tem o quê? A gente tem a comutatividade, que é essa primeira propriedade. Alfa mais beta é igual a beta mais alfa. Nós temos a associatividade, que é alfa mais beta mais gama é igual a alfa mais beta mais gama. A gente tem a comutatividade do produto, que é alfa vezes beta é igual a beta vezes alfa. E a gente tem a associatividade do produto, que a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, a gente tem a distributividade, alfa vezes beta mais gama. Você pode distribuir o alfa no somatório e não tem nenhum problema. Pergunta: será que a gente consegue fazer a mesma coisa com matrizes? Será que a matriz satisfaz essa primeira propriedade, essa segunda propriedade, essa terceira, essa quarta, essa quinta? Vocês acham que a matriz satisfaz a comutatividade da soma? Ótimo. A matriz satisfaz sim a comutatividade da soma. Então isso funciona para matrizes. A matriz satisfaz a associatividade da soma? Muito bom. Também satisfaz a associatividade da soma. A matriz satisfaz a comutatividade do produto? Então, não. Aqui falha. A matriz ela não satisfaz necessariamente a comutatividade do produto, certo? Então, no mundo das matrizes, A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A. Quer um exemplo claro? Um exemplo bem simples? Bom, esse produto eu posso fazer. Então, 2 vezes 2 mais 1 vezes 1 dá um produto. Dá 3. Esse produto faz sentido. Isso daqui é igual a matriz, que só tem um elemento, que é 3. Faz sentido fazer o produto na outra ordem? Isso aqui faz sentido? Faz. Só que qual é o problema aqui? Eu vou obter o quê? 1 vezes 2, 1 vezes 1. Perdão, primeira linha, primeira coluna. É isso mesmo. Perdão, errei o produto. Bora, caixa paga. Tá. Eu vou obter o quê? Eu vou obter a primeira linha vezes a primeira coluna, que dá. Agora sim. Primeira linha vezes a primeira coluna, que dá 2. Primeira linha vezes a segunda coluna, que dá 1. Segunda coluna vezes a primeira linha, que dá 2. Segunda linha, coluna vezes a primeira linha, que dá 2. Então, olha só.
De um lado, eu obtenho essa matriz que é 3. De outro lado, eu obtenho essa matriz quadrada, 2, 1, 2, 1. Então, esse é um exemplo bem simples e claro de que a comutatividade para produto de matrizes não funciona. Tá bom? E nesse caso, nem sempre sequer precisa fazer sentido. Por exemplo, se eu te garanto que a matriz A é a matriz 2 por 3, e eu te garanto que a matriz B é a matriz 3 por 5, A vezes B dá para fazer, mas B vezes A não dá. Tá? Então a comutatividade não funciona sempre. E isso é uma informação muito importante, tá? Vocês têm que ter muito cuidado com isso para vocês não estarem assumindo que isso é verdade e é problema. Isadora, eu fiz uma pergunta mais cedo e me disseram que a grande maioria prefere usar o Google como base. Então, eu vou dar preferência para tentar disponibilizar no Google. Mas eu vou ver também a possibilidade de disponibilizar também no YouTube, tá? De qualquer forma, eu só vou conseguir disponibilizar no fim de semana. E aí, quando eu subir, eu mando um link com as divulgações por onde eu conseguir fazer. Tudo bem? Bom, dando continuidade. Vamos começar com o nosso teoremazinho que fala um pouco do que a gente estava fazendo. Suponha, certo, que a gente consegue fazer todas essas operações. Então, a primeira é a comutatividade da soma para matrizes é verdade. Provem isso, gente. Isso não é difícil de provar, não. A gente pode provar da mesma forma que eu fiz aquela lá. É só manipulação. É só manipulaçãozinha algébrica. A segunda é, no universo das matrizes, a associatividade também funciona. Você não, perdão. No universo das matrizes, a associatividade da soma também funciona. Você não escutou a resposta, Isadora? Isso. Esse fim de semana eu vou disponibilizar as aulas. Eu não sei ainda por qual canal, mas serão disponibilizadas. Inclusive, os slides irão para o Google Scholar e o Siga, certamente. Bom, vamos continuar. Depois, a gente tem a associatividade do produto. Também funciona para matrizes. E a gente tem a distributividade da matriz. Aqui é muito importante porque a gente precisa falar dos dois lados. Por que eu preciso falar da distributividade dos dois lados? Porque a gente sabe que o nosso universo de matrizes ele não é comutativo. Como ele não é comutativo, o fato de eu conseguir fazer a distribuição à esquerda, que a gente chama à esquerda, não obriga que a gente consiga fazer a distribuição à direita. Aí você fala, professor, mas é muito óbvio, não? Cara, depende da estrutura que você está trabalhando. Para matrizes, fica óbvio. Mas e para outras estruturas que não sejam matrizes? Será que não existem estruturas que são distributivas à esquerda, mas não são distributivas à direita? Se eu não me engano, o conjunto de funções, se não me falha a memória, o conjunto de funções é uma que satisfaz uma coisa parecida, mas eu teria que checar. Tá? Então, por isso que a gente precisa falar que as duas coisas são verdades. Você não pode assumir sempre. E você pode provar que isso daqui é verdade. A prova desse caso aqui é análoga à prova desse caso aqui. Na prática, isso vem do fato da distributividade da soma com produto funcionarem. Beleza? Esse teorema fala o quê? Que o universo das matrizes, eles funcionam quase que de forma similar, quase que de forma igual aos universos dos números reais. E isso é muito bacana, tá? Mas isso pode induzir a gente a cometer alguns erros. Que tipo de erros? De volta aos números reais, a gente ainda vai ter que 0 mais qualquer coisa é igual a qualquer coisa. Na matriz a gente vai ter isso também. E 1 vezes qualquer coisa, o que é 1 da matriz? É a nossa identidade. A identidade vezes qualquer coisa é igual a qualquer coisa. Desde que faça sentido fazer esse produto, tá, gente? Bom, a comutatividade lá não funciona.
E eu acabei confundindo um pouquinho a ordem dos slides. Não é o que eu queria falar. Duas matrizes muito importantes são a identidade que a gente já definiu e a matriz nula que a gente já definiu também. Eu me perdi um pouco aqui, onde foi que eu queria falar? Tá lá na frente, tá. Perdoe, eu ia comentar uma coisa interessante entre os números reais e as matrizes e acabei confundindo um pouquinho a ordem dos slides. A gente vai chegar lá. Bom, a matriz nula a gente já falou lá atrás quem é a matriz nula. A matriz nula é uma matriz no qual todos os elementos dela é igual a zero, certo? Bom, então a forma escalonada reduzida de uma matriz A, certo? A reduzida, ou ela vai ter uma linha de zeros, ou ela é identidade. Professor, mas a gente já sabia disso, já. Por quê? Porque a gente cansou de fazer isso durante todo o processo de resolução do sistema linear. Tá? Nosso objetivo final aqui, a gente torce, é para encontrar a matriz de identidade. Porque se a gente encontrar a matriz de identidade, a gente sabe que o nosso sistema é consistente e limitado. Se a gente encontra a segunda opção, aí, bom, não necessariamente. Tá? Continuando, vamos às propriedades da matriz zero. Se eu somar qualquer matriz, a matriz zero não faz diferença. Se eu subtrair uma matriz dela mesma, eu obtenho a matriz zero. Gente, quando isso aqui acontece, pode não parecer, mas isso daqui representa uma matriz. Eu não fiz questão de mudar a notação. Porque zero é zero, tá, gente? É o mesmo zero dos números reais. Tá? Bom, multiplicar qualquer matriz pela matriz zero, você obtém a matriz zero. Certo? E por fim, se eu multiplicar qualquer constante pela matriz zero, ou essa tua e a resultante for zero, ou é porque essa tua constante é zero, ou é porque a tua matriz é zero. E aí vem um grande ponto que eu queria chegar, tá? Pergunta. Se eu multiplicar, pergunta para vocês. Se eu disser que A vezes B é igual a A vezes C, é correto eu afirmar que, então, como eu multiplicar essas duas matrizes por uma mesma matriz, a resultante ser igual, é correto eu afirmar que B é igual a C? Como é que funciona lá nos números reais? Bom, se eu sei que o A é diferente de zero, então é só eu dividir os dois lados por A e eu obtenho que B é igual a C. E aqui? Aqui o que acontece é que a verdade é não. O fato de eu ter as duas matrizes, o fato de eu ter a resultante dos dois produtos sendo iguais, não necessariamente implica, certo, que a matriz B tem que ser igual à matriz C. E mais, mesmo quando a matriz A não é a matriz zero. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente fizer o produto da matriz 1, 2, 3, 4, vezes a matriz 1, 1, 0, 0, acho que 0, 0 feio. Isso aqui dá igual a quem? Dá 1 mais 2, 3. 1 vezes 0 mais 2 vezes 0, 0. Bom, 3 vezes 1 mais 4 vezes 1, 7. 3 vezes 0 mais 4 vezes 0, 0. Beleza? Vamos fazer outro produto aqui legal. O outro produto vai ser 2, 1, 4, 3 vezes 1, 1, 0, 0. 1 menos 1. Perdão? Errei aqui a matriz, espera. Eu fiz esse exemplo antes da aula para poder não demorar aqui. Pronto, tá bom assim. Então, olha só. Esse cara aqui é 2 vezes 2, 2 mais 1, 3. Esse cara aqui é 0. 4 vezes 1 mais 3 vezes 1, 7. E esse cara aqui é 0.
Olha só, o produto dessas duas matrizes é o mesmo. Porém, essa matriz aqui foi a que eu multipliquei em comum as duas. E ainda assim, essas duas matrizes não são iguais. Denilson, é possível sim, certo? Um exemplo para você ver. O Denilson perguntou se é possível ter o produto de duas matrizes iguais a zero, sendo que as duas são diferentes de zero. É sim, não é muito difícil fazer um contra-exemplo para isso, não. O contra-exemplo é bem simples. Eu vou fazer a matriz 2 por 2. Repara que quando eu multiplico essa linha por essa coluna, tá? Esse elemento vai ser sempre multiplicado com os primeiros elementos que estão aqui. Então, se eu fizer que esse cara aqui é 0, 0, tá? E eu fizer que esse cara aqui é 0, 0, a resultante disso daqui vai ser a matriz, é para ser a matriz 0 se eu não tiver errado a lógica. Vamos ver. O cara que está aqui vezes 0 é 0, mas o cara que está aqui vezes 0 é 0, que dá 0. O cara que está aqui vezes esse é 0, mas o cara que está aqui vezes esse que dá 0. O cara que está aqui vezes esse é 0, entendeu? A resultante, independente de quem tiver aqui, vai ser 0. Enquanto que nenhuma dessas matrizes necessariamente precisam ser 0. Tá? Então, todas as matrizes que você possa preencher aí vão dar matrizes diferentes de 0, a não ser a 0, óbvio. E o produto resultante vai ser 0. Tá? É isso que torna a matriz um negócio muito complicado e, ao mesmo tempo, muito elegante. Porque muita coisa que vem da álgebra vem funcionando super bem e, de repente, o negócio se bagunça assim, de um jeito que tudo não funciona mais. Certo? Bom, vamos continuar. A resposta é não. Segunda pergunta, que era exatamente a pergunta que o Denilson fez. É correto afirmar que se o produto das matrizes é zero, então uma das duas é zero? Não. Certo? A gente acabou de ver um contra-exemplo. E agora a gente vai passar, então, para a segunda parte, que eu acho que, então, eu vou parar por aqui. Já faltam 7 minutos para acabar a aula. Bom, a gente vai falar um pouco de matriz inversa, eu vou só introduzir o conceito de matriz inversa. Quando a gente está falando de números reais, o que acontece? Se eu tenho que A vezes B é igual a 2, por exemplo, se eu tenho 2A, se eu tenho 2A é igual a, sei lá, 2, o que a gente faz muito? A gente divide os dois lados por 2 e conclui que A é igual a 1. Não é verdade? A gente não consegue fazer isso com a nossa matriz, com matrizes. Se eu tenho A vezes B igual a, sei lá, alguma coisa, C, não existe o conceito de divide os dois lados por A. Mas olha só, esse processo de dividir os dois lados por A gente não está dividindo os dois lados por A. Ou por 2, desculpa. A gente, na verdade, está fazendo aquele negócio que eu falei para vocês. O que é o negócio? Como isso daqui é uma igualdade, se tudo que eu fizer desse lado, eu não perco a igualdade. Então eu vou multiplicar os dois lados por 1/2. Eu fiz a mesma coisa dos dois lados. Quem é esse 1/2? Esse 1/2 é o inverso multiplicativo do 2. Certo? É assim que se chama. Inverso multiplicativo do 2. Por quê? Porque ele vezes o 2 é igual a 1. Beleza. Então, a identidade multiplicativa dos reais é o 1. Qual é a identidade multiplicativa das matrizes? A gente já aprendeu que é a identidade. Tá? Porque a identidade vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, a gente gostaria de argumentar o seguinte. Para fazer isso daqui, eu vou multiplicar os dois lados pela matriz inversa da matriz A. Eu tenho que ser multiplicado do mesmo lado por causa da não comutatividade do nosso produto.
Ora, então, A menos 1 vezes A, isso daqui vai dar igual a identidade, vezes B, enquanto isso daqui dá A menos 1 vezes C. Ora, mas qualquer coisa vezes, a identidade vezes qualquer coisa, é qualquer coisa. E aí a gente teria resolvido o nosso sistema. Mas aí tem alguns problemas que a gente vai ver depois. Nem toda matriz é invertível, nem toda matriz tem essa inversa, claro. E não é só a matriz diferente de zero, não é só a matriz zero. E a gente vai ver várias regras para garantir a invertibilidade da matriz. Ufa. Eu apressei um pouquinho porque eu queria dar a ideia antes de encerrar a aula. Bom, tem alguma dúvida? Sei que está um pouco em cima da hora. Eu não sei quantas sessões eu não sei, tem que olhar lá. Vai até antes de matriz inversa, é só você olhar. Tá? Mas eu acho que se for sessão, Mário, eu acho que não chega nem a uma sessão não, viu? Se engane não, uma sessão, 2 sessões no máximo. Você pode achar que parece muito, mas é pouco. Vou disponibilizar esse material aqui junto com as aulas, os slides. Então, Mário, eu acho que, se eu não me engano, vai até a segunda, esse material todo é até a segunda sessão, mas eu posso dar uma olhada bem rapidinho aqui para não atrapalhar. Gente, a aula acabou. Quem não tiver nenhuma pergunta nem curiosidade e quiser ir saindo, eu vou respondendo as pessoas que vão ficar, tá? Livro. Tô abrindo aqui o livro rapidinho para dar uma olhada. Me dê um segundo. Então, olha só. A gente começou a falar de matriz em seção 1.3. Isso tudo é só seção 1.3, velho. 1.3, a seção 1.4 já é sobre matrizes invertíveis. Então foi só uma seção. A gente só falou sobre a seção 1.3 hoje. A nossa prova vai até aonde? Bom, meu caro colega, a primeira prova de vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu tirar isso aqui daqui que eu não quero que vocês vejam meu plano de aula. Senão eu vou entregar o ouro. Se tudo caminhar bem, tá? Se tudo caminhar bem, a primeira prova de vocês, certo? Ela deve cobrir o capítulo 1 e o capítulo 2. Completo. Bom, a ementa sugerida do curso, infelizmente, é essa. A prova, para você ter noção, a gente tem que, para cobrir a ementa desse curso, a gente tem que ver até mais ou menos o capítulo 8 do livro. Tá? Léo, eu uso quase que exclusivamente o livro do Anton. Eu uso porque assim, eu estou tentando focar muito numa bibliografia que vocês possam ter acesso e que elas sejam condizentes com a realidade da engenharia. Porque, por exemplo, o livro do Elon Lages é um livro muito bom, que eu uso muito como referência para pegar provas, exercícios, essas coisas, mas ao mesmo tempo ele é um livro muito matemático, ele é extremamente formal. Por exemplo, no livro do Elon Lages, ele já começa no capítulo, acho que 4 desse livro do Anton. E não só isso, todos os primeiros capítulos do livro do Elon é praticamente algumas sessões lá. Tá? Porque essa parte é mais parte aplicada, então a parte aplicada ele não se atém tanto, certo? Então, assim, eu me mantenho o mais fiel possível ao livro do. Ao livro do. Me mantenho o mais fiel possível ao livro do Anton. Mais alguma.
Pergunta? Ok. Então assim, ó, como a prova vai até o capítulo... Como o livro vai até... A gente tem que ver até mais ou menos o capítulo 8, de preferência o 9, se der certo. Então você já consegue deduzir que a prova vai ser a cada 2 capítulos, praticamente, né? Então, quando eu estiver acabando o segundo capítulo do livro, vocês já sabem que está chegando a prova. Mais dúvidas? Eu vou encerrar aqui a gravação. Quem quiser perguntar coisas assim, está gravando.